Bom dia, meus amores! Hoje a aula de geografia é falando sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Então, meus amores, vocês vão pegar o livro, colocar do lado. A tia vai falar sempre referente ao nosso livro e pedir para vocês marcarem alguma coisa importante no nosso livro. Então, sempre assistindo aula com o livro e o estojo do lado, porque quando a tia pedir para anotar alguma coisa, você está com o estojo e o cadernozinho também. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre agricultura. Então, pegando o livro, colocando do lado e vamos nossa aula. Então, fique atento à nossa aula e logo após a videoaula, vocês vão responder a atividade no livro, na página 70 a 72 do nosso livro didático, tá bom? Que foi para vocês responderem em casa, certo? Então, vamos lá à nossa aula. Hoje nós vamos falar só sobre agricultura. Aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a pecuária e o extrativismo. Mas hoje a aula só é falando sobre agricultura, tá bom? O que é agricultura? A agricultura é o trabalho de cultivar a terra, plantar e colher. As pessoas que se dedicam à agricultura são chamadas de agricultores ou lavradores. No livro de vocês, página 67, tem o que é agricultura. Aí no livro de vocês, aí vocês vão pegar o lápis e marcar. É o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de solo e o clima. Então, os produtos, tem aqui, ó, os produtos agrícolas podem servir como alimentos ou como material a ser transformado pelas indústrias. Por exemplo, a indústria transforma o algodão em fios e tecidos, a soja em óleo, o trigo em farinha. Então, esses produtos agrícolas é transformado pela indústria. Para obter uma boa produção agrícola, é preciso, entre outros fatores, aí a tia citou aqui uns fatores que é preciso para ter uma boa colheita, escolher a agricultura adequada ao solo e ao clima, empregar sementes e mudas de boa qualidade, irrigar os solos secos e drenar os solos encharcados, usar adubos adequados ao solo quando necessário. Quando nós vamos fazer um plantio de uma hortaliça ou uma plantinha mesmo em casa, não precisa nem ser o tipo de agricultura de cultivo de comida mesmo, mas em casa mesmo, você prestou atenção que você precisa colocar um adubo numa plantinha para ela sobreviver? A mesma coisa acontece com os produtos agrícolas. Tem uns que necessitam de adubo. Não fazer queimadas entre os plantios para não destruir a camada fértil do solo. Então, às vezes, o agricultor gosta muito de fazer queimada para fazer o plantio. No primeiro ano que foi queimada aquela vegetação, ele vai fazer o plantio de arroz ou feijão. Vai dar um feijão, um arroz maravilhoso. Só que depois o solo começa a ficar pobre. Então, não devemos fazer queimadas. Além de prejudicar a nossa saúde, também vai prejudicar o solo do plantio daquele tipo de agricultura. Então, são chamados, quem trabalha na agricultura, são chamados de quem trabalha na agricultura são chamados como agricultor ou lavrador.
Aí no livro de vocês tem, ó, agricultor, na página 67. Agricultor ou lavrador. Quem trabalha na agricultura recebe esse nome, agricultores ou lavradores. Quem verificar se é preciso adubar, aí você pergunta assim, como é que o agricultor vai saber que aquele solo tem que ser adubado? Sabe quem é que vai falar para eles? É o agrônomo ou o engenheiro, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Então, é eles que vão saber se precisa ser adubado ou não. Quem vai falar para o agricultor que o solo precisa receber um adubo? É o agrônomo ou o engenheiro. Outra atividade agrícola, na página 68, está falando, é sobre a monocultura. E o que é a monocultura? É o cultivo de um único produto. Já a policultura é o cultivo de 2 ou mais produtos numa propriedade rural. Quando ele fala assim que pode ser cultivado só um produto, só um vegetal, numa área rural. Então, naquela área, um exemplo, plantio só de milho, então naquela área vai ser só o milho. Então, meus amores, qual é a diferença da monocultura para a policultura? A diferença é que quando numa área eu vou fazer um plantio só de milho, então naquele local só vai ter o milho. Então, esse tipo de cultura é monocultura, porque é o cultivo de um único produto. Se for só o milho, é só o milho, o arroz é só o arroz, naquele local. Já a policultura, eu vou fazer o plantio do feijão e do milho. Então, já vai ser policultura, que vai ser cultivado naquela propriedade 2 tipos de produto, o milho e o feijão. Muitas pessoas da área rural fazem isso. Plantio do milho e do feijão, numa determinada área. Mas também nós temos a rotação de cultura. E o que é isso, tia? O que é rotação de cultura? É o cultivo de um só tipo de vegetal, monocultura. Quando nós falamos que lá a monocultura é só um tipo de vegetal, por longo período, leva ao esgotamento de nutrientes do solo. Então, naquele local que vai ser plantado só o milho, como eu falei logo no início, que era monocultura, o que vai acontecer? O agricultor só vai fazer o plantio do milho. Com um determinado tempo, aquele solo vai perdendo os nutrientes, vai se esgotando. Vai ter um esgotamento de nutrientes do solo. Na rotação, já é diferente. Neste ano, eu faço o plantio do milho. Já no próximo ano, eu faço o plantio do feijão. E assim eu vou fazendo a rotação daquele plantio, daquele produto. Então, o solo não vai perder os nutrientes. Porque com o plantio de um determinado produto, no próximo ano eu vou fazer o plantio de outro produto, então o solo não vai ficar saturado, só com aquele tipo de plantio. A rotação é isso. Utiliza-se mais de um tipo de cultura. Elas vão se revezando a cada colheita, evitando a perda de nutrientes. Você está observando aí? Aqui a tia colocou exemplo aqui de alface. Um tipo de alface e cebola. Aí, nessa região aqui, determinado tipo de alface. Com o passar terminar a colheita desse alface, o que vai acontecer? Vai fazer um plantio de outro tipo de alface, outro tipo de produto.
Então, vai haver uma rotação, ó. Tá vendo esse esquemazinho aqui, ó? Vai haver uma rotação. Alface, depois cebola, beterraba. Pode haver com qualquer outro tipo de planta, utilizando esse esquemazinho, essa rotação. Termina a colheita, faz o plantio de outro tipo de produto. E assim sucessivamente. Então, vai haver uma rotação de legumes ou de qualquer outra cultura. Meus amores, lembrando aí, ó, monocultura, um tipo de produto, um único plantio de um tipo de produto. Policultura, 2 ou mais produtos. Não precisa ser só 2, não. Pode acontecer com 2 ou 3 ou 4 tipos de produto. Outra forma, a agricultura de subsistência é aquele tipo de agricultura que é feita só por sustento de sua família. Uma pequena quantidade, mas só é para sua subsistência. Por exemplo, eu vou vender uma saca de arroz ou um feijão ou milho para me comprar outro tipo de produto para o meu consumo. Então, esse tipo de agricultura é a agricultura de subsistência. E a agricultura de subsistência só é para manter a família. Mesmo que ele venda, é muito pouco o que eles vendem. É só para manter a família. Então, meus amores, esse foi o nosso texto. E vocês vão responder a página 70, 71 e 72 do livro didático. E até a próxima aula, meus amores. Um cheiro da tia.